sentada na praia, sozinha. Esperei meu namorado finalmente sair do mar. Mas não estava nos planos dele, porque ele estava brincando com os peixes e os golfinhos. E com uma garota? Que diabos é isso? Eu imediatamente me joguei no mar com as minhas roupas. Eu não me importo se eu não sei nadar. Rebeca, o que você está fazendo? Eric nadou até mim. Aquela garota estava bem ao nosso lado também. Você não sabe nadar, vamos para a praia. Por sorte, a estranha não nos seguiu e nadou para algum lugar. Meu namorado diz que ela, assim como ele, ama o mar e consegue prender a respiração por muito tempo. Ou não, parece haver muito mais sereias nesse mundo do que eu pensava. Oi, meu nome é Rebeca e estou namorando o Tritão. Você acha que é muito incrível ter um namorado tão incomum? Bem, eu vou decepcioná-lo. Nós temos muitos problemas. Por exemplo, Eric passa a maior parte do tempo na água. E ele está convencido que pode se comunicar com a vida marinha. Uma vez ele estava nadando com um golfinho. E ele pensou que seria uma boa ideia se ele pudesse levá-lo para um passeio. No minuto seguinte, o golfinho fez isso. E Eric mais uma vez se convenceu de que ele não era um cara comum, mas um verdadeiro tritão. Afinal, além da pseudo-comunicação com os golfinhos, ele poderia ficar debaixo d'água por 10 minutos. Quando o Eric veio à minha cidade, que foi há 6 meses, eu fiquei muito impressionada com seus talentos. Eu imediatamente me apaixonei por um cara tão legal e incomum. E eu fui capaz de ganhar seu coração naquele momento, fazendo um prato de algas frescas. Tínhamos um relacionamento totalmente feliz. Íamos juntos à praia. Eric me trazia todo tipo de coisa legal do fundo do mar. E tirei fotos lindas de peixes. Mas então, eu comecei a notar que ele passava muito mais tempo debaixo da água do que comigo. Uma vez, ele até perdeu a maior parte da minha festa de aniversário. E então, ele me trouxe uma ostra com uma pérola de presente. Eu sinto muito, mas um golfinho me pediu ajuda, explicou Eric calmamente. Que tipo de ajuda? Cruzei os braços sobre o peito. Ele estava com fome e não conseguia pegar um peixe. Então eu tive que ajudá-lo. Eric, acorde! Você não pode se comunicar com os golfinhos! Isso é ridículo! Mas e aquela vez que ele me levou para um passeio? Isso foi apenas uma coincidência. Tivemos uma briga sobre isso e chegou ao ponto que eu disse ao cara que eu não estava feliz. Que ele estava passando muito mais tempo na água do que na terra. E a desculpa de Eric foi que ele é um tritão e ele não pode viver sem água por muito tempo. Eu queria esmagar minha testa com a palma da minha mão. E então a dele. Mas ao invés disso, eu chorei a noite toda, porque eu sabia que deveríamos terminar. Mas pela manhã, quando eu estava determinada a fazer isso, Eric veio até mim e se desculpou. Sinto muito, Rebeca. Eu fui muito egoísta. Eu me importo muito com você e não quero mais brigar com você assim. Vou tentar passar menos tempo debaixo da água. Assim posso te dar um pouco mais de atenção. Havia fogos e artifícios de emoções furiosas dentro de mim. Eu imediatamente beijei Eric. E eu pensei com certeza que nossas vidas seriam melhores agora. Mas esse não foi o caso. A garota de quem falei no começo estava de volta ao nosso relacionamento. Era só dela que o Eric falava. Você acredita? Ela pode prender a respiração por meia hora. Ela também interpreta uma sereia em um show. E ela veio para a nossa cidade para dar uma apresentação de caridade para o orfanato. E a parte mais legal é que Cynthia me pediu para acompanhá-la. Uau! Vocês dois já se conheceram? E até se tornaram amigos! Eu esperava que Eric notasse minha desaprovação, mas não. Sim, eu concordei. Ah, sim, Rebeca. Estou te convidando para o nosso show. Última coisa que eu precisava. Assistir meu Eric favorito nadar com uma sereia no mesmo tanque. Eu reparei como era linda essa Cynthia. Ela também tem o mesmo carinho pelo mar que o Eric tem. Tenho certeza que eles vão se aproximar e se apaixonar, e eu ficaria de fora do triângulo amoroso. Então, eu decidi boicotar esse desenvolvimento. Eu comecei a alimentar o Eric com todo tipo de comida que daria dor de barriga. Então, ele não conseguiria ir ao ensaio. Mas, em vez disso, ele apenas tomava um remédio e ia ensaiar o número com a Cynthia. E então, eles iam para a praia juntos, onde, segundo o Eric, eles conversavam com golfinhos e peixes. Foi então que eu decidi estragar o rabo de peixe, que meu namorado tinha encomendado especialmente para a apresentação. Eu coloquei comida de gato nele, e o gato de Eric, Roger, imediatamente pulou nele. E começou a mastigar e morder. Oh não, minha cauda! Eric gritou.
e afugentou Roger, mas era tarde demais. Como essa comida veio parar aqui? O jovem estava perplexo. Eu senti muito pelo meu namorado e me arrependi do que tinha feito. Abracei meu amor, então seu telefone tocou. Era a Cynthia. Eric contou a ela sobre o problema. E Cynthia disse que tinha uma solução. Acontece que ela também se apresenta com um parceiro em sua cidade e sempre carrega sua fantasia com ela. Eu poderia te emprestar a cauda dele. Isso seria ótimo! Eric se animou imediatamente. Então nos vemos no ensaio. Ele fugiu imediatamente e eu estava literalmente queimando de raiva e ciúmes. Aposto que eles não apenas nadam com os peixes, mas também se beijam debaixo da água. Eric sempre quis que eu aprendesse a nadar e começou a compartilhar a sua paixão pelo mar. E eles nem precisavam aprender nada. Ambos nasceram sereios. Então, eu decidi ir ao ensaio e ver o que eles estavam fazendo. Mas o segurança do centro de entretenimento não me deixou entrar. Mas você acha que foi isso que me parou? Claro que não. Eu entrei pela porta dos fundos, mas eu quase quebrei meu braço, quando eu caí em algo muito duro na escuridão. Mas, no entanto, eu cheguei ao salão. E o que eu vi me chocou. Todas as minhas suspeitas foram confirmadas. Eric estava abraçando Cynthia e até segurou as mãos dela. Eu não podia suportar olhar para isso. Eu corri até eles. Eu dei um tapa na cara do Eric e puxei Cynthia para longe dele pelos cabelos. Eu estou terminando com você, eu gritei, incapaz de segurar minhas lágrimas. Rebecca, você entendeu tudo errado. Eu entendi tudo. Você é um tritão e ela é uma sereia. Aproveite sua vida no mar. Eu saí correndo e caí novamente naquele quarto escuro. Mas eu não me importava com a dor física, porque eu estava atormentada pela dor emocional. Eu chorei a noite toda. Eu não atendi as ligações ou mensagens do Eric, então eu coloquei ele na lista negra. Eu me senti terrível com toda a situação. Quero dizer, Eric me traiu. Não, eu não posso deixar isso pra lá. Vou mostrar a ele do que sou capaz na força do ódio. No dia do show deles, eu entrei no shopping. Eu fingi ser uma funcionária. Dei um pouco de pó ao homem encarregado do aquário. Que tipo de produto é esse? Por que você não consegue manter nada na sua cabeça? Eu estava indignada. Este pó foi encomendado pela própria Cynthia para ajudar a manter o aquário limpo. Desculpa, senhorita. Vou colocá-lo na água imediatamente. É claro que não era um pó de limpeza. Era um pó de sarna. E ele nunca perde suas propriedades, mesmo na água. Uma vez que o funcionário derramou, eu me escondi na plateia e esperei o show. Estranho que havia apenas Eric no aquário. E Cynthia não estava lá com ele. Olhei ao redor do corredor e fiquei chocada ao descobrir que ela estava sentada na plateia, apenas observando. O que isso significa? Por que ela não está na água? Ela está arruinando meu plano genial. Uma vez que Eric mergulhou na água, ele não podia mais fazer nenhum dos truques, porque ele estava todo se coçando. As crianças não ficaram satisfeitas com esse tipo de apresentação. Muitos deles choraram. Os organizadores tentaram acalmá-los e deram sorvetes grátis. Mas o humor de todos foi completamente arruinado de qualquer maneira, porque o público queria ver sereias. Eric e Cynthia não conseguiam entender o que aconteceu. E eu queria morrer de vergonha. Eu pensei que estaria tirando sarro deles, mas no final, senti tanta pena dos atores e de todas aquelas pobres crianças. Quero dizer, eles são órfãos. Eles não têm nada de positivo em suas vidas. E agora, eu arruinei o dia deles. Eu não sei o que aconteceu, disse Eric nos bastidores. Me desculpe, Eric. Talvez a água não fosse de boa qualidade. Cynthia o abraçou. E foi aí que meu coração afundou. Porque não importava o que, meus sentimentos por Eric ainda eram muito fortes. Então, eu decidi contar a eles. Então, eu fui até lá e confessei que pedi para colocar pó de sarna na água. Mas por quê? Eric ficou com raiva. Eu queria voltar para você, mas você foi pelas minhas costas, deu um amasso naquela sereia. Olhei para Cynthia com raiva. Se você tivesse me escutado, você teria percebido que eu não estava atraindo você. Pouco antes da apresentação, Cynthia sofreu uma pequena lesão. E ela não podia se apresentar por causa disso. Ela estava muito chateada com isso, e eu a abracei para confortá-la. Ela não queria cancelar o show, então nadei sozinho. Mas foi arruinado de qualquer maneira, por causa de você, Rebecca. Eric me empurrou, e eu me senti tão envergonhada do que eu tinha feito. Eu queria tanto fazer as pazes com meu namorado e fazer algo para corrigir a situação. Então, eu tive uma ideia. 2 semanas depois, eu estava na praia esperando por Eric. Cynthia,
que havia testemunhado nossa briga, decidiu nos reunir novamente e me ajudou a dar vida ao meu plano. Uma ideia genial me ocorreu. Decidi organizar outro espetáculo para as crianças, mas dessa vez na praia. E eu levei todas as coisas legais que Eric tinha encontrado no fundo do mar. E agora eu poderia dar aos órfãos. Cynthia estava me ensinando a nadar por 2 semanas. E também como se movimentar corretamente na fantasia de sereia. Quando Eric chegou à praia, ficou agradavelmente surpreso. As crianças e eu acenamos para ele. Eric e eu nadamos juntos. E coletamos coisas lindas do fundo do mar. Enquanto Cynthia os entregava às crianças, eles riam e aplaudiam. O mais corajoso dos órfãos nadou conosco. Após a nossa grande apresentação, toda a mídia começou a escrever sobre nós. Eric estava feliz. E eu fiquei feliz, porque consegui fazer Eric e aquelas crianças felizes. Me desculpe por tudo, meu amor. Eu tenho sido uma tola. Eu te perdoo. Ele beijou minha mão. Você fez um ótimo trabalho. Você tinha um ótimo plano. Alguns dias depois, Cynthia voltou para sua cidade. E Eric e eu passamos mais tempo juntos. Me apaixonei pelo mar e por todos os seus habitantes. E finalmente, consegui chegar a um entendimento com o homem que eu amava. Eu não tinha mais que encher o saco dele sobre ele passar mais tempo no mar do que comigo. E agora estava tudo bem, porque nós estávamos nadando juntos. Também éramos inseparáveis em terra. E às vezes, fazíamos um pequeno show para as crianças. Você seria capaz de me perdoar se fosse Eric? Escreva nos comentários. Curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder novas histórias.